Tatsumi é um caipira meio bobo, mas ambicioso, que sonha em fazer a vida na capital imperial, e um dia ele vai conseguir, salvando a nação com suas habilidades e sacrifício. Tudo começou quando Tatsumi deixou sua pequena e pobre vila com seus 2 melhores amigos de infância para ir à capital imperial, ganhar muito dinheiro e ajudar seu povo. No caminho, Tatsumi encontra uma fera perigosa de primeira classe, um dragão da terra, atacando uns viajantes. Ele pula na frente, tipo um herói, e corta um dos braços do dragão na hora. Depois ele salta e, na descida, retalha a fera com sua espada, sem dó nem piedade. Os viajantes elogiam suas habilidades e agradecem pela ajuda. Ao ouvir sua história, eles o alertam sobre a corrupção que assola a capital, e então cada um segue seu caminho. Ao chegar lá, Tatsumi vai direto para o quartel militar e se candidata a um cargo de comando. Claro, o recrutador oferece um cargo de soldado raso no começo, mas Tatsumi recusa e é expulso do lugar. Nisso, uma loira linda e com atitude se aproxima, dizendo que pode arrumar um emprego no governo para ele, se ele pagar uma bebida para ela. Tatsumi aceita e eles vão para um bar. Lá, depois de tomar umas, a moça diz que conhece um oficial do governo e que, se ela lubrificar as mãos dele com uma grana, ele pode ajudar Tatsumi a conseguir um cargo de comando, já que ele é tão forte. Ao ouvir isso, Tatsumi fica super feliz e entrega todo o dinheiro que ganhou por ter matado a fera perigosa no caminho. A garota diz que vai resolver tudo e que Tatsumi com certeza vai aprender muito com essa experiência, pode apostar. Depois disso, ela simplesmente some com a grana dele, enquanto Tatsumi espera o dia inteiro no bar, feito um bobo apaixonado. À noite, o dono do bar avisa que está na hora de fechar e que ele, coitado, tinha caído num golpe. Ao ouvir isso, Tatsumi fica triste e depois sai do bar furioso, xingando a loira. Sem um tostão no bolso, ele decide sentar na calçada e passar a noite ali mesmo. Mas de repente, uma carruagem passa, e a dama lá de dentro desce e se oferece para ajudá-lo. No começo, Tatsumi desconfia, mas os guardas explicam que a Lady Arya não consegue ver pessoas em apuros como ele, e sempre as ajuda assim. Não tendo nada a perder, Tatsumi aceita a oferta generosa dela e vai junto, né? Na casa dela, ele conhece os pais e descobre que são riquíssimos, donos de uma mansão gigantesca. Ele se apresenta e conta que no caminho para a capital, o grupo dele foi atacado por bandidos, e ele acabou se separando dos amigos. Como todos tinham combinado de se encontrar na capital de qualquer jeito, ele seguiu viagem e agora está procurando por eles. Ao ouvir a história, o pai diz que vai interceder por Tatsumi com um conhecido militar e também pedir para procurarem os 2 amigos dele. Tatsumi se sente muito abençoado, e sua esperança na humanidade começa a se reerguer depois daquela experiência ruim. No dia seguinte, ele acompanha Arya em uma de suas saídas para compras, e aproveita para conversar com os guardas também. Um dos guardas mostra a ele o Palácio Imperial e explica que, embora o imperador esteja vivo, ele é só uma criança, e o verdadeiro governante do país é o primeiro-ministro que é podre de corrupto, e é por isso que a nação está se desfazendo agora. Tatsumi fica furioso com a situação toda e diz que é culpa dele que sua pobre vila tenha que lidar com impostos tão insuportáveis. Depois disso, o guarda aponta para uma parede com cartazes de procurados dos membros da Night Raid. Ele explica que são um grupo de assassinos que atacam à noite e só miram em executivos de alto escalão e na alta sociedade da capital, então ele deveria ficar de olho, só por precaução. Naquela noite vemos a mãe andando na mansão e de repente ela é fatiada por uma tesoura gigante, empunhada por uma garota de cabelo roxo. Tatsumi sente essa intenção assassina e salta da cama para ver o que estava rolando. Ele olha pela janela e vê um monte de gente armada, tipo uns ninjas, parados em cordas no céu. Ele percebe que a Night Raid se pergunta por que estão atacando pessoas tão boas só porque são ricas. Ele então decide correr para o lado de Arya e agir como guarda-costas dela. Ele a encontra do lado de fora de um abrigo, bem no meio da floresta, e diz que vai protegê-la. Mas nesse exato momento, uma das assassinas, Akame, chega e passa por Tatsumi num piscar de olhos. Ela avança direto para o outro guarda, corta ele ao meio e depois se aproxima de Arya. Tatsumi pula na frente dela, fazendo Akame recuar. Ela diz que ele não é o alvo dela, mas Tatsumi afirma que não vai deixá-la matar Arya. Akame diz que nesse caso não tem outra escolha a não ser matá-lo também, e os dois começam a duelar com suas espadas. Tatsumi consegue aguentar alguns golpes, mas então ela rapidamente apunhala o coração dele, derrubando-o como se fosse um mero NPC. Enquanto isso, vemos a loira de antes chegar na cena também, e ao olhar para Tatsumi, ela se pergunta: meu Deus, como um cara pode ser tão azarado assim? Mas aí Tatsumi se levanta e revela que foi salvo por um pequeno ídolo que guardava no bolso interno um presente dos seus aldeões. Depois disso, Akame parte para o golpe final no pescoço dele, mas a loira a impede e diz que deve um favor ao garoto e quer quitá-lo. Ela explica a Tatsumi que eles não matam inocentes e, para provar, arromba a porta do abrigo atrás deles, revelando a terrível realidade do alvo. Tatsumi entra e descobre que, na verdade, é uma câmara de tortura, com corpos mortos pendurados por todo lado. Mas ele fica super deprimido quando vê que o corpo pendurado no centro é de um de seus amigos, o Seu. E bem nessa hora, um garoto chama Tatsumi, revelando ser Ieyasu. Com seu último suspiro, ele conta que Arya matou Cell, torturando-a até a morte, e isso deixa Tatsumi furioso de verdade.
Com a verdade revelada, Arya começa a insultar Seu e os outros mortos, dizendo que não suportava que ela fosse mais bonita e que pessoas pobres são apenas seus brinquedos, e não há nada de errado no que ela quer fazer com seus brinquedinhos. Akame decide acabar com ela, mas de repente Tatsumi se vira e corta Arya ao meio com sua lâmina. E então corre para Ieyasu, deixando-o dar seu último suspiro em seus braços. A loira percebe que Tatsumi não hesitou em matar Arya, e pensa que ele é na verdade muito forte. Ela então diz a Akame que ele deveria se juntar a eles e o arrasta consigo, forçando-o a conhecer os outros e a entrar para a Night Raid. Akame revela o nome da loira como Leone, e então todos voltam para a base depois de sequestrar Tatsumi e levá-lo junto. No dia seguinte, Tatsumi senta perto dos túmulos dos seus dois amigos e se pergunta como ele está agora, completamente sozinho. Nisso, Leone chega e pergunta se ele já decidiu se vai se juntar a eles ou não. Ela então o leva para conhecer os outros membros, começando por uma cabeça de vento de cabelo roxo chamada Chile, e pede para ela dar umas palavras de incentivo. Chile pensa um pouco e então diz que agora que ele sabe do esconderijo deles, se não se juntar, eles terão que matá-lo. É, super encorajador, né? Em seguida, ele conhece a Mine, que se aproxima e diz que alguém feio como ele não pode trabalhar com profissionais como eles. Depois disso, eles vão para o campo de treinamento, onde encontram o Bulat, que é super masculino, e normalmente usa sua armadura nas missões. Leone revela que ele é gay, e Bulat nem se dá o trabalho de negar, para ser sincero. Em seguida, eles conhecem o pervertido tarado Lubok, e depois seguem para o rio para encontrar Akame. Leone revela que, apesar da aparência fofa, ela foi criada na selva e é super forte. Akame diz que a chefe Najenda está de volta, e Tatsumi tem a chance de se apresentar a ela. Ela pede para Leone reunir todo mundo e diz que quer um relatório detalhado sobre o jovem. Depois de receber o relatório, Najenda oferece a Tatsumi para se juntar às fileiras deles, e se ele não quiser, será empregado na oficina. Mas, de qualquer forma, não será morto. Embora com suas habilidades, ele se daria melhor ajudando-os como esquadrão de coleta de informações e assassinato do exército revolucionário. Najenda revela que eles querem livrar a nação dos líderes corruptos e levarão o exército revolucionário à vitória, salvando a todos, inclusive a vila dele. Ao ouvir isso, Tatsumi diz que significa que eles são assassinos heróicos e estão do lado do bem. Todos começam a rir e dizem que são meros assassinos, não importa como ele tente dourar a pílula. Eles matam pessoas e podem ser condenados à morte a qualquer momento, e ninguém moveria um dedo. Apesar de tudo, Tatsumi acha que é a coisa certa a fazer e aceita se juntar ao grupo deles. Depois disso, a chefe designa Akame para treiná-lo, e eles encerram a reunião. No começo, Tatsumi fica só na cozinha, ajudando Akame a pescar e preparar as refeições para todos, enquanto os outros saem em missões de coleta de informações. Certa noite, todos se reúnem à mesa de jantar e Leone revela que os alvos deles, desta vez, são Ogre, da Polícia Imperial, e um comerciante de óleo chamado Gamal. Segundo o relatório, Gamal comete crimes e suborna Ogre, que por sua vez atribui os crimes a uma pessoa inocente e a manda para a execução. A Night Raid aceita essa missão, e Tatsumi é designado para matar Ogre, enquanto Akame e Leone cuidarão de Gamal. Depois disso, eles vão para a cidade, e Leone conta a Tatsumi sobre o passado de Akame. Ela revela que, quando criança, ela e a irmã foram compradas pelo Império, então foi forçada a um treinamento de assassina junto com várias outras crianças e conseguiu se destacar, emergindo como a melhor entre todas elas. Ela foi então usada pelo Império para fazer o trabalho sujo, mas durante uma missão, percebeu a natureza corrupta do Império e numa missão para matar a chefe, conseguiu convencê-la a mudar de lado. Desde então, Akame está do lado do exército revolucionário. Tatsumi entende que ela contou sobre o passado de Akame para dizer que ele é muito complacente ao matar os outros e que deveria ficar mais alerta. Com isso, eles se separam e partem para seus alvos. Akame e Leone cuidam do comerciante de óleo facilmente, enquanto Tatsumi se aproxima do Ogre bêbado nas ruas da noite. Ele se esconde num manto e diz ao oficial que tem algo importante para discutir com ele, e que gostaria de conversar num lugar onde não houvesse ninguém. Eles vão para um beco isolado e lá Tatsumi se curva, pedindo para ser alistado no exército imperial. Ogre se vira e diz que ele deveria tentar a sorte em outro lugar, mas então percebe a sede de sangue de Tatsumi, que está prestes a atacá-lo de costas. Ele se vira rapidamente, mas Tatsumi o corta sem lhe dar chance de reagir. Com Ogre no chão, Tatsumi pensa que conseguiu e começa a se afastar, mas então Ogre se levanta atrás dele e começa a atacá-lo sem parar. Ele consegue empurrar Tatsumi contra uma parede, e então diz que ele deve ser da Night Raid. Ele começa a falar mal do grupo, e Tatsumi salta e contra-ataca para calá-lo. No entanto, Ogre simplesmente revida e o desafia, dizendo que deve ser a viúva cujo marido ele condenou à morte, e que vai matá-la logo depois de terminar aqui. Ao ouvir isso, Tatsumi fica furioso de verdade, avança e corta um dos braços de Ogre. Depois disso, ele salta e o retalha, exatamente como fez com o dragão da Terra antes. Com isso, Tatsumi volta para a base e relata a conclusão bem-sucedida de sua missão à chefe. Akame o examina em busca de ferimentos e diz que está feliz por ele ter voltado em segurança. Com essa missão cumprida, Najenda o designa para treinar com a Mine. No dia seguinte, a base deles é descoberta por assassinos de outra nação, e todos saem para lidar com a situação.
Durante essa missão, Bullet mostra a Tatsumi sua relíquia imperial, Incurcio, que é a armadura que ele usa junto com sua lança. Sua armadura lhe confere muita força e agilidade, enquanto sua lança pode fatiar inimigos como se fossem manteiga. A relíquia de Akami é sua espada, Murasame, que tem a capacidade de amaldiçoar pessoas com um único corte, envenenando-as até a morte em segundos. A relíquia de Minnie é sua arma de energia chamada Pumpkin. Sheila empunha uma tesoura gigante, a Ecstasy, que pode bloquear balas e cortar qualquer coisa. Lubbock usa uma luva e uma relíquia de arame chamada Crosstail, e Leone usa uma relíquia tipo cinto que a permite se transformar numa gata garota super legal, que aprimora todos os seus sentidos e lhe dá força, velocidade e regeneração sobre-humanas. E finalmente nosso Tatsumi empunha sua velha espada enferrujada que trouxe da sua vila. É tipo um equipamento de nível tutorial, sabe? Depois de dar um jeito nos assassinos, Tatsumi começa seu treinamento com a Minnie no dia seguinte. No entanto, o treino dele começa com os jatos de energia da relíquia dela e um encontro de compras o dia todo, em nome da investigação. Tatsumi sente que é uma perda de tempo, mas então Minnie o leva aos campos de execução pública, onde ele vê pessoas inocentes sendo enforcadas e torturadas até a morte, tudo por causa das políticas do primeiro-ministro corrupto. No dia seguinte, eles recebem a próxima missão, matar um parente distante do primeiro-ministro, chamado Edoku. Todos vão para completar essa missão em equipe, e Minnie derruba Edoku com suas habilidades de atiradora magistral, usando sua relíquia. Enquanto isso, o resto dos membros da Night Raid lida com os guardas e outros homens do grupo dele. No caminho de volta, Minnie conta a Tatsumi sobre seu passado e revela que nasceu na fronteira ocidental do Império, sendo uma meio estrangeira. Por causa disso, ela sempre foi vista como uma forasteira e sofria muita discriminação. Depois que o exército revolucionário se uniu aos ocidentais, ela entrou para a Night Raid e agora planeja abrir um caminho para a vitória deles, criando um país sem preconceitos. E depois de tudo isso, ela quer ficar rica e viver uma vida confortável com sua contribuição na guerra. Depois disso, eles seguem para o ponto de encontro para se reunir com os outros, mas bem nessa hora, são emboscados pelo líder dos guardas. Ele é um artista marcial especializado e pula sobre eles, chutando Tatsumi para o lado e indo direto para a Mine. Minnie atira de volta e o mantém afastado, mas ele consegue se aproximar de qualquer jeito. No entanto, Tatsumi o impede, abraçando-o como Goku fez com seu irmão, e diz pra Minnie atirar nele, e de preferência não como o Piccolo, né? Vendo-o depositar tanta fé nela, Mine faz o disparo e então concorda em aceitá-lo como membro da Night Raid. Alguns dias depois, Tatsumi começa a treinar sua esgrima com Bullet na base, aprimorando suas habilidades. Ele ajuda a Akami na cozinha e passa o resto do dia treinando para aprimorar suas habilidades. Certa noite, a chefe chama todos para a sala de reuniões e fala sobre o próximo alvo. Dessa vez, eles devem caçar um serial killer que gosta de decapitar pessoas por esporte. Eles conversam entre si e descobrem que deve ser Zank, o carrasco que enlouqueceu e virou um assassino. A chefe diz que Zank roubou uma relíquia imperial antes de escapar, então todos devem ficar em alerta máximo nesta missão. Depois disso, todos vão para a cidade e começam a patrulhar a área. Tatsumi faz dupla com Akami e eles andam por um tempo. Durante o almoço, ele vai para o lado para se aliviar e bem nessa hora, vê Seu no fim da rua. Ele tenta alcançá-la, mas ela começa a correr em direção ao Coliseu e ele decide ir atrás. No Coliseu, ele se aproxima e a abraça, chamando seu nome, mas só então percebe que, em vez de sua linda amiga, ele está na verdade agarrado a um esquisitão bombado. Bullet deve estar morrendo de ciúmes, com certeza. Tatsumi pula para trás e saca sua espada. O esquisitão se revela ser Zank e começa a ler os pensamentos de Tatsumi com a ajuda de sua relíquia imperial chamada Spectre. No começo, ele só vê Bullet nos pensamentos, mas vamos ignorar isso e ir direto para a ação, que é o que interessa. Tatsumi começa a luta avançando com sua espada, mas Zank desvia com facilidade porque seu haki da observação é forte demais. Tatsumi tenta atacar de novo, mas Zank se abaixa e revida com sua lâmina de mão. Ele tenta sobrecarregar Zank com uma saraivada de golpes, mas Zank desvia de tudo e então contra-ataca de forma semelhante, cortando as articulações e músculos de Tatsumi, deixando-o completamente inútil. Depois disso, Tatsumi reúne todas as suas forças e consegue fazer um corte no rosto de Zank, em troca de ter suas costas fatiadas. Ele então se vira e cai no chão, enquanto o carrasco avança para desferir o golpe final. Mas bem nessa hora, Akami pula e o impede. Sendo um vilão de anime, Zank tira sua capa sem motivo nenhum e então enfrenta Akami com suas duas lâminas. Akami avança com sua espada e os dois começam a duelar com grande maestria. Akami percebe que Zank está acompanhando seus movimentos lendo seus pensamentos, então ela limpa a mente e em vez de virar um bobão como Luffy, ela consegue, de fato, atacar. Mas Zank ainda a bloqueia e a corta nas costas. Ele revela que consegue ver os menores movimentos nos músculos dela com sua relíquia e pode reagir a tempo. Ele então usa seu Jinjutsu para fazer Akami pensar nele como sua irmã, Kuromi. Ele diz que agora ela deve estar vendo a pessoa que mais ama e não conseguirá lutar. Ele corre para atacá-la, mas para sua surpresa, Akami revida com mais força do que nunca e diz que foi justamente por amá-la que ela atacou com toda a sua força para acabar logo com aquilo. Percebendo que Akami é mais maníaca que ele, Zank perde a cabeça e solta uma saraivada de facadas nela, tipo um noob.
Akame defende todos os golpes e então encerra a batalha com um golpe limpo na garganta dele. Depois de terminar a missão, todos voltam para casa e no dia seguinte, Tatsumi acorda sob os cuidados de Shilo. Eles começam o treinamento dela fazendo-o nadar no rio usando uma armadura pesada. Depois de algumas rodadas, ele emerge e conversa com Shilo, que lhe diz que ele fez um bom trabalho e que é importante para todos os assassinos do grupo serem capazes de carregar o próprio peso. Depois disso, Tatsumi pergunta qual era o trabalho dela na equipe, e ela diz que por ser uma cabeça de vento, sempre estragava tudo o que tentava fazer, então não pode mais ajudar na base. Ele pergunta como ela virou assassina, e Shilo conta sua história, revelando que uma vez matou o ex-namorado abusivo de sua amiga em legítima defesa. Naquele momento, ela se sentiu super calma e não entrou em pânico, mesmo sendo tão desajeitada normalmente. Alguns dias depois, os amigos dele a emboscaram nas ruas e disseram que tinham matado os pais dela e que agora era a vez dela de morrer. Mas, mais uma vez, ela se sentiu super calma nessa situação de risco de vida e simplesmente se levantou com sua faca e os matou um por um. Naquele momento, ela percebeu que o parafuso solto que ela tinha na cabeça normalmente, na verdade, lhe concedia um talento excepcional para ser uma assassina, e assim ela se tornou uma assassina freelancer na capital até o exército revolucionário recrutá-la. Tatsumi se pergunta se ele realmente tem o perfil para ser um assassino, mas Shili o tranquiliza, dizendo que ele vai ficar bem, já que é um cozinheiro muito melhor que ela. Nisso, Bulat também sai do rio, com seus músculos absolutamente brilhantes, e Tatsumi se pergunta se ele realmente vai ficar bem. Depois disso, eles entram na base, e a chefe entrega a Tatsumi a relíquia imperial que recuperaram de Zanki. Tatsumi coloca a bandana Sharingan da Wish.com e tenta ler a mente de Akame para ver no que dá. Ele adivinha que ela está pensando em carne para o jantar, e Akame confirma, mas Leone diz que ele nem ativou a arma ainda e que Akame é só uma carnívora. Com isso, ele se senta e tenta usar a relíquia, e desta vez funciona, mas rapidamente rejeita Tatsumi como seu portador. A chefe diz que a relíquia não deve ser compatível com ele, então a enviarão para a sede para estudá-la. Vendo tantos tipos de relíquias, Tatsumi se pergunta se existe uma que possa trazer os mortos de volta para reviver seus amigos, mas todos lhe dizem que não existe tal relíquia, ou o primeiro imperador que as criou ainda estaria vivo. Isso deixa Tatsumi super triste e ele passa a noite chorando como um bebê no colo da mamãe Escudo, perto dos túmulos dos amigos. No dia seguinte, ele é designado para Leone, que o leva para a favela onde cresceu. Lá eles são perseguidos por uns caras que estão atrás da Leone, que lhes emprestou dinheiro. Durante a brincadeira de gato e rato, Tatsumi se separa da Leone e se perde. Nisso, uma jovem policial imperial chamada Seryu se aproxima e pergunta se ele está perdido. Tatsumi diz que não conhece bem a área e nota a relíquia imperial viva ao lado da garota. Ele disfarça, pede para ela o guiar para fora do lugar e eles se separam. Tatsumi volta para relatar isso a todos, enquanto a garota decide que encontrará quem matou seu mentor, Sir Ogre, e vingará sua morte. Enquanto isso, o primeiro-ministro decide enviar a general de alta patente Esdet, já que ela esmagou o exército revolucionário após sua expedição bem-sucedida no norte, onde enterrou mais de 400 mil homens das forças inimigas sob o gelo usando sua relíquia. De volta à favela, Tatsumi e Leone continuam sua missão à noite. O alvo dessa vez é uma máfia de drogas que está sequestrando garotas da favela, drogando-as e depois vendendo-as como escravas. Leone ativa sua relíquia e se transforma em sua forma felina, então pega Tatsumi e pula pra dentro do prédio. Eles confirmam o alvo do telhado, pulam pra dentro e começam a jogar Fruit Ninja com os mafiosos, completando a missão com pontuação perfeita. Enquanto isso, Mine e Shilo cuidam do chefe dos traficantes e começam a correr de volta pra base, mas no caminho são emboscadas por Seryu. Mine inicia a batalha atirando com sua Pumpkin, mas a relíquia viva de Seryu, Koro, salta e para o ataque. Seryu começa a atirar nas duas, e então ordena que Koro ataque Shili, mas ela corta a cabeça da fera com suas tesouras. Ela avança, mas percebe que Koro ainda está vivo e prestes a atacá-la, mas Mine a salva empurrando o cãozinho para trás com seu tiro de energia. Ela diz a Shili que relíquias vivas têm um núcleo, e a menos que você o destrua, elas não podem ser paradas. Nisso, Seryu manda Koro virar um Jigachei, crescendo braços musculosos, e então ordena atacá-las. Shilo se posiciona com sua relíquia e a usa como escudo para bloquear os golpes pesados de Koro. Seryu aproveita a chance e apita para chamar reforços, e a coisa começa a ficar feia para as garotas da Night Raid. Sentindo-se em perigo, Mine explode Koro para trás com um tiro poderoso da Pumpkin, e Shili usa essa chance para atacar Seryu e a empurra de volta para a floresta. Ao tentar bloquear os ataques, Seryu pisa em falso e cai, e Shilo corta as duas mãos dela com suas tesouras. Mas Seryu revela duas armas embutidas nos cotovelos e tenta atirar de surpresa, mas Shilo simplesmente bloqueia as balas com sua relíquia e então corta os braços dela também. Pensando que não pode vencer de outra forma, Seryu revela seu trunfo e liberta o cão dentro de Koro, fazendo-o se transformar no cão louco que todos disseram para não se preocupar. Koro agarra Mine e começa a esmagá-la, e Shili deixa Seryu para salvá-la. Ela consegue cortar o braço de Koro salvando Mine, mas Seryu aproveita a chance para atirar em Shilo com uma arma embutida dentro de sua boca.
E assim Coroa morde ao meio, e perdemos a primeira melhor garota da Night Raid. Logo, os reforços chegam e cercam Mine, mas Chile usa seu último suspiro para cegar a todos, usando a habilidade especial de sua relíquia para ajudá-la a escapar. De volta à base, Minnie relata a morte de Shilo, e todos ficam tristes com a notícia. Tatsumi perde a cabeça e decide ir vingá-la, mas Bulat o soca e diz para ele se acalmar por enquanto, até que elaborem um plano. Minnie decide matar Seryu com as próprias mãos, e todos encerram o dia com uma missão bem sucedida, mas infelizmente a um custo alto. Enquanto isso, Esdith retorna à capital e relata ao primeiro-ministro sobre sua vitória. Ela diz que agora assumirá a missão de erradicar a Night Raid pessoalmente, e o rei pergunta o que ela gostaria como recompensa por suas conquistas. Surpreendentemente, ela responde que gostaria de se apaixonar, e então diz que tem um tipo bem específico e que anotará suas preferências. Depois disso, ela envia 3 membros de sua unidade para matar bons oficiais na cidade que se opõem ao primeiro-ministro, e então deixam panfletos com o símbolo da Night Raid na esperança de incriminá-los pelos crimes. No dia seguinte, Tatsumi se sente mal pela morte de Shile, e se pergunta como Akame pode estar tão calma, mas à noite ele a encontra, e ela também desaba em lágrimas, revelando o quão desolada se sente pela morte da amiga, mas que precisa controlar seus sentimentos para não impactar sua missão. No dia seguinte, a chefe reúne todos e fala sobre os assassinatos dos bons oficiais e sobre a próxima missão. Ela envia Leone para patrulhar a capital e ver o que Esdith está aprontando, e então diz que Tatsumi e Bulat, Akame e Lubbock formarão 2 equipes e guardarão um dos 2 bons oficiais que provavelmente são o próximo alvo do inimigo. E a missão deles será derrubar o inimigo que os está incriminando por esses assassinatos. Na manhã seguinte, Tatsumi e Bulat embarcam no enorme navio de cruzeiro para acompanhar o oficial que guardarão, enquanto Akame e Lubbock ficam na capital para vigiar o oficial deles. Akame deseja que os rapazes voltem sãos e salvos da missão, pois não quer perder mais amigos. Enquanto isso, Leone rastreia Esdith e percebe que ela é uma personagem secundária, e que certamente morrerá se a atacar agora. Então ela faz a coisa inteligente e volta correndo com o rabo entre as pernas. De volta ao cruzeiro, Tatsumi caminha pelo convés, observando o oficial que deve guardar e se pergunta como alguém vai assassiná-los com tanta gente por perto. Ele se pergunta se deveria relaxar e dar uma folga, mas Bulat o soca de sua invisibilidade e diz para ele focar na missão e ser um bom guarda-costas. Tatsumi nota como é útil a característica de invisibilidade da armadura de Bulat. Ouvindo isso, Bulat diz que a usa desde seus dias no exército imperial, quando lutou com todas as forças, mas no fim não importou, porque seu general foi acusado injustamente e levado à corte real só porque não subornaria o primeiro-ministro. Bulat tenta o seu melhor para revidar, mas o general é levado para a capital e nunca mais se ouve falar dele. Depois disso, incriminaram Bulat como criminoso também. Então ele fugiu com Incúrcio e se juntou ao exército revolucionário para lutar contra o governo corrupto. Depois que sua história termina, Incúrcio diz que também está entediado, e sua invisibilidade começa a desaparecer. Bulat diz que terá que tirar a armadura por um tempo, então ele deixa o convés para Tatsumi, e vai para dentro recarregar. Durante o almoço, todos de repente ouvem uma flauta tocando, e isso faz com que todos adormeçam. Tatsumi pensa que algo está errado e vai para o convés ver se estão sob ataque. E com razão, o mais barulhento dos 3 homens de Esdith, Daidara, sai da escuridão. Ele joga uma espada larga em direção a Tatsumi e diz para ele o enfrentar em batalha. Ele diz que quer ganhar experiência para ser o mais forte que existe, e então também saca seus machados de batalha. Tatsumi começa a batalha como um idiota, como sempre, e tenta um golpe de salto amplo com sua espada, mas Daidara o faz recuar com um golpe forte de seus machados. Depois disso, ele joga um dos machados em Tatsumi como um Draven. Tatsumi tenta desviar, mas é atingido na volta. Daidara revela o nome de sua relíquia imperial como Belvac, e então joga um dos machados novamente. Tatsumi pensa que é esperto, e pode fazer um Destructo Disc de Goku e Frieza nele, mas Bulat o soca no meio de seu ataque suicida e diz que foi uma jogada nova. Daidara pergunta quem ele era e por que não foi afetado pela música da flauta, e Bulat diz que foi devido à sua masculinidade nível Andrew Tate. Ele nota a ferida na perna e percebe que Bulat está blefando sobre sua masculinidade, e que ele apenas se esfaqueou na perna para sair do genjutsu. Bulat diz a Tatsumi para observar a batalha de perto e se vira para encará-lo. Ele grita, Incúrcio, e equipa sua armadura como Sailor Moon, mas nesse instante todos os 3 homens de Esdith pulam nele de uma vez. Tatsumi pensa que ele está acabado, mas Bulat instantaneamente repele os intrusos e divide Daidara ao meio com sua lança, como um golpe final saído direto de Mortal Kombat. Tatsumi percebe que Bulat é realmente super forte e Bulat diz para ele tomar notas e ficar atento ao seu redor. Nisso, um dos homens se levanta e começa a caminhar em direção a Bulat, chamando-o pelo nome, e se revela ser o General Liver, o cara a quem Bulat serviu em seus dias de exército e que foi injustamente levado à corte real.
Após o reencontro nem tão emocionante, os dois começam a lutar, e Liver revela sua relíquia imperial que tem a habilidade de controlar fluidos. Ele inicia a batalha criando várias serpentes de água e ataca Bullet, mas ele as enfrenta de frente e as corta com facilidade. Enquanto isso, Tatsumi lida com um soprador de comida, Nao, e o enfrenta em batalha. Liver começa a ficar sério e ataca Bulat com vários jatos de água enquanto ele está no ar, mas Bulat sai vitorioso de qualquer forma e avança com sua lança em direção a Liver. Nao interfere atacando-o, mas Bulat simplesmente o chuta para o lado, colocando-o de volta em seu lugar. Ele então enfrenta Liver mais uma vez e nesse instante Incurcio se desfaz, e Bulat percebe que Liver também não pode usar sua relíquia devido ao uso excessivo. Com as coisas parecendo equilibradas, os dois começam a lutar com espadas, e Bulat consegue derrubar Liver, mas não antes que ele injete um pouco de seu sangue envenenado em Bulat. Agora, com dois homens caídos, apenas Nao resta, mas Bulat está em má condição e Tatsumi já perdeu para ele uma vez. Nao usa a habilidade oculta de sua relíquia e seus poderes para se transformar em um cara bombado. Para lhe dar uma chance, Bulat entrega a Tatsumi a chave de Incurcio e diz para ele pegá-la. Após pegar a chave, Tatsumi a preenche com seu espírito e Incurcio se materializa, adaptando-se às medidas de Tatsumi. Após completar sua transformação de Sailor Moon, Tatsumi e o Bombado agora trocam socos, e Tatsumi acaba nocauteando com seu novo poder. Mais uma vez, eles completam a missão com sucesso e recuperam 3 novas relíquias dos inimigos, mas ao custo da vida de Bulat. Alguns dias depois, a chefe vai para a sede entregar as relíquias que garantiram em suas missões recentes e solicitar reforços, já que perderam 2 membros fortes do grupo. Ela deixa a Kami encarregada e a permite treinar os outros em sua ausência. Minnie também se recupera de seus ferimentos e começa seu treinamento junto com todos os outros. Por outro lado, Esdith forma uma unidade de 6 portadores de relíquias chamada Jaegers. Tenho certeza de que ela amava Attack on Titan tanto quanto todo mundo. Em seu novo grupo, há um caipira chamado Wave, que serviu na Marinha Imperial e parece um Tatsumi 2.0. Tem a Kuromi, que é a irmã mais nova da Akame, a garota maluca Seryu, um médico chamado Stylish, o cara nada assustador, Bose, e o sujeito que se acha o máximo, Run. Após as apresentações, eles se sentam com Esdeath e ela diz que está procurando se apaixonar por alguém, e que também estão procurando alguém compatível com a relíquia de tesouras que conseguiram de Shiloh. Para encontrar um guerreiro adequado, eles decidem realizar um torneio de artes marciais na cidade. De volta à capital, Tatsumi vai à loja de Lubbock, onde eles têm uma base secreta no porão. Tatsumi pergunta a ele e a Leone sobre Esdeath e por que todos a temem, e eles lhe contam sobre seu jeito brutal de lutar e sua natureza obcecada por batalhas. Depois disso, Lubbock diz para ele entrar no torneio para dar uma olhada mais de perto nela, se quiser, e também pode enviar o dinheiro de volta para sua vila se vencer. Tatsumi decide ir em frente e inscreve seu nome no evento. No dia do evento, ele simplesmente varre o chão com seus oponentes e consegue sorrir grandão quando todos o aplaudem. Descobrimos que Esdeath está procurando um jovem forte que ela possa manipular, e que também tenha um sorriso inocente. De repente, Tatsumi se encaixa em todos esses critérios, e ela se apaixona por ele à primeira vista. Ela pula de sua cabine, caminha até ele e diz que o recompensará pessoalmente por vencer sua luta. Então ela coloca uma coleira no pescoço dele e sai, e nosso garoto é sequestrado por ela assim, de repente. De volta à base, todos decidem bolar um plano para resgatar Tatsumi, e também mover a base mais para as montanhas. Na noite seguinte, Esdeath leva Tatsumi para uma de suas missões, onde ela o manda observar os Jaegers derrotarem as forças inimigas. Ela diz que ele será uma unidade de apoio dos Jaegers e que ela o treinará pessoalmente. Tatsumi se pergunta se pode usar essa chance para trazer Esdeath para o lado deles, mas ao mesmo tempo sente medo de sua força. Mais tarde naquela noite, no quarto deles, ele tenta convencê-la, mas Esdeath diz que acredita na sobrevivência do mais apto e não pode ficar do lado do exército revolucionário. Tatsumi fica bravo ao ouvir isso e se recusa a retribuir os sentimentos dela. Depois disso, ela o amarra e pergunta a todos os membros de sua unidade se alguém tinha alguma experiência com amor. Surpreendentemente, Bose tem uma esposa há 6 anos e diz a ela que a persistência é a chave, e que até ele foi rejeitado nas 2 primeiras vezes. Esdeath anota tudo e decide conquistá-lo. No dia seguinte, Tatsumi se apresenta aos demais membros do grupo e descobre sobre seus passados, incluindo o fato de Kuromi ser irmã de Akame. Depois disso, ele é designado para uma missão de caça, e é pareado com sua versão 2.0, Wave. No caminho, eles conversam, e Tatsumi percebe que Wave é, na verdade, um bom sujeito e pensa que ele está lutando por justiça ao estar no exército imperial. Os dois lutam contra uns monstros árvore por um tempo, e Tatsumi usa essa chance para escapar com a ajuda da invisibilidade e velocidade de Incurcio. Depois de lidar com todas as feras perigosas, Wave percebe que Tatsumi escapou e pensa em fazer xixi nas calças imaginando a cara de raiva da Esdeath. Ele então decide usar sua relíquia Grand Chariot que surpresa, é na verdade Incurcio 2.0. Ele então dispara em alta velocidade e eventualmente alcança Tatsumi enquanto ele está usando o Incurcio. Ele pensa que é na verdade Bulat ou outra pessoa da Night Raid e começa a lutar de frente com ele.
Tatsumi decide fugir de qualquer jeito, mas Wave se mostra muito mais forte e rápido em todos os sentidos, e ele até chuta através da armadura de Incurcio com um golpe. Ele chuta Tatsumi pro rio, e Tatsumi usa essa chance para escapar usando a invisibilidade de Incurcio que ele pode manter por apenas alguns segundos. Wave pensa que ele escapou e decide correr na frente para procurá-lo. Enquanto isso, Tatsumi é atacado por uma fera perigosa quando está caído, mas Akame o salva, e todos correm de volta para a base junto com Lubbock. De volta à base, Tatsumi lhes conta sobre as relíquias e habilidades dos Jaegers e tudo mais que descobriu durante sua estadia lá. Ele diz que todos eles são tão fortes quanto eles mesmos, mas Esdeath é uma história completamente diferente. Ouvindo isso, Najenda diz que embora Esdeath seja forte, ela tem uma fraqueza, ela está viva, e enquanto tiver um coração batendo, sua relíquia poderá derrotá-la com um único arranhão. Por outro lado, na capital, Esdeath pune Wave por deixar Tatsumi e o portador de Incurcio escaparem e diz a ele que falhar não é uma opção pela segunda vez. Seriu também falha em rastreá-los, mas o Dr. Stylish descobre a base da Night Raid com a ajuda de seus experimentos de quimera. Mas em vez de relatar isso de volta a Esdeath, ele decide eliminá-lo sozinho com seu exército de prisioneiros mutantes. Eles iniciam um ataque com um dos homens quimera pegando Leone de surpresa, e supostamente a matando. A essa altura, Lubbock descobre que estão sob ataque graças à sua relíquia e informa a todos. Ele é atacado por um monte de quimeras flexíveis que são difíceis de cortar com sua relíquia de arame, mas ele consegue derrubar uma criando uma lança de seu arame e perfurando o inimigo com ela. Depois disso, ele é perseguido por um monte de inimigos semelhantes, mas Akame vem ao seu resgate e os massacra em pedacinhos num instante. Nisso, ela é atacada por uma quimera mecanoide, cujo corpo é feito de ferro e, portanto, resistente ao veneno de Murasame. Ela continua a lutar com ele enquanto Lubbock lida com 2 golems de ferro. Enquanto isso, Tatsumi pula do prédio equipado com Incurcio e começa a nocautear um monte de NPCs sem nome com seus socos. Ele é então desafiado por um homem italiano que tem as tesouras de Chile. Olhando para Éxtase, Tatsumi fica furioso e avança para matar o cara, mas ele revida com as tesouras e quebra a guarda de seu braço. Tatsumi tenta socá-lo novamente, mas ele o repele e começa a avançar para desferir o golpe final. Mas nesse instante, Mine entra em cena com sua Pumpkin e incita o cara ao atacá-la. Ela carrega sua arma, deixando o homem se aproximar, aumentando seu poder, e então o manda para Nárnia com um único tiro e recupera a êxtase. Dr. Stylish se sente mal por perder a relíquia imperial, mas nesse instante todos notam uma arraia gigante, uma fera perigosa, voando sobre eles, carregando Najenda e 2 novos membros da Night Raid. Enquanto isso, Akame e Lubbock terminam com seus oponentes e se juntam ao resto deles lá fora. O Homem Quimera que atacou Leone tenta atacar Mine sorrateiramente dos arbustos, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Leone o manda para Nárnia com um único tiro para encontrar o macho italiano também. Ela revela que apenas curou o dano com sua relíquia e que estava na verdade bem. Depois disso, todos se reúnem e são cercados por todas as quimeras restantes. Eles decidem acabar com elas rapidamente, mas de repente todos caem, exceto Tatsumi, que está usando Incurcio. Dr. Stylish revela que eles liberaram um veneno paralisante no campo e que estava fazendo efeito agora. Tatsumi pensa em proteger a todos sozinho, mas nesse instante a chefe envia um dos novos recrutas para mostrar sua força. O cara de cabelo azul, Susanoo, empunha sua enorme arma laminada e começa a matar todos os inimigos na área com facilidade. Dr. Stylish decide explodir os mortos na esperança de derrubar Susanoo também, mas ele simplesmente cura todos os seus ferimentos, revelando que ele próprio é, na verdade, uma relíquia imperial humanoide. Vendo todos os seus homens derrotados, o Dr. Stylish decide dar no pé, mas Susanoo o alcança rapidinho e o impede. O doutor então resolve enfrentá-los e injeta em si mesmo um soro especial que o transforma num titã gigante, daqueles de dar medo. Olhando para a fera colossal, o Cavaleiro Ray decide que é hora de um ataque dos titãs na vida real, e todos começam a lutar contra ele. Susanoo bloqueia seus movimentos enquanto Tatsumi pega uma carona para alcançar a cabeça do titã, onde o corpo real do doutor se esconde. Mini derruba o titã com seu disparo de energia, e Akame finaliza a batalha, cortando-o e matando o doutor com seu veneno mortal. Após darem um jeito nos inimigos, todos se encontram com a chefe, que os apresenta aos novos recrutas recém-chegados. Todos se mudam para um lugar bem mais afastado nas montanhas, onde será difícil localizá-los, e as apresentações começam. Primeiro temos Chelsea, uma assassina habilidosa que tem quase tantas mortes quanto a própria Akame. Ela é fofa, alegre, consegue domar um cão com uns docinhos e até irritou a Minnie ao tirar sarro dela. Por outro lado, Susanoo é um cara bonitão e musculoso cuja habilidade especial é ser uma verdadeira mãe para todos. Ele cozinha, limpa, lava, gerencia as finanças e, pasmem, até constrói uma casa. Todos começam a se dar bem, exceto Lubbock, que vê Susanoo como uma competição de masculinidade, mesmo ele sendo uma relíquia, e Minnie, que está simplesmente irritada com a Chelsea. De volta à capital, Saria lamenta a morte do doutor, que considerava seu mentor após Augur. Esdeath vem confortá-la e a faz devotar sua vida a ela. Wave caminha com Kurome e decide ser homem, declarando-se a sério, como sua mãe o aconselhou. Mas ele percebe que é tarde demais ao ver Esdeath e Seryu se abraçando.
Na nova base da Night Raid, a chefe avisa que a batalha final pela Revolução está se aproximando, então passarão o próximo mês treinando e aprimorando suas habilidades. Após uma montagem de treinos intensos nas montanhas, todos se sentem mais fortes, e Tatsumi consegue usar a lança de Incúrsio também. Descobrimos também que Suzano estava inativo após a morte de seu último mestre, mas decidiu seguir a chefe por ela se parecer com sua antiga mestra. E a Relíquia Imperial de Chelsea é um kit de maquiagem que a permite mudar completamente sua forma, tamanho e se transformar em qualquer outro ser vivo. Que chique! Após um mês de treinamento, Chelsea os observa e diz que são bons lutadores, mas, assim como os membros mortos, ainda não são bons o suficiente e precisam endurecer. Isso irrita Lubbock, Tatsumi e Mine, que acham que ela está insultando Bullet e Shilo e decidem pregar uma peça nela durante a noite. Primeiro, Lubbock e Tatsumi bolam um plano para colocar um balde d'água na cabeça dela enquanto toma seu banho noturno, e assim fazê-la passar vergonha. Mas, na verdade, Lubbock só quer testar a sorte de ser um tarado espião e manda Tatsumi na frente com sua peculiaridade de invisibilidade. Tatsumi decide se esgueirar e avança sorrateiramente com o balde, mas de repente Suzano sai da água em vez de Chelsea e diz que consegue sentir sua presença mesmo sem vê-lo. Isso faz Tatsumi perceber sua fraqueza, e ele se revela, pedindo desculpas a Suzano. De repente, Suzano volta a ser Chelsea, e ela revela que notou a presença dele se aproximando, então decidiu pregar uma peça nele com sua relíquia. Ela então conta que sua última equipe morreu em missão, e ela foi a única sobrevivente, por isso disse para ele endurecer, pois não quer perder mais ninguém. Ao ouvir isso, Tatsumi percebe seu erro, pede desculpas e vai embora, mas não antes que ela o avise para nunca mais espiá-la, ou ela cortará o barato dele. Alguns dias depois, um novo problema começa a surgir na capital. Um monte de feras perigosas humanoides começam a aparecer na floresta e nas minas, atacando e devorando quem encontram pela frente. Mas a coisa fica especialmente feia quando elas começam a invadir casas e comer pessoas vivas. Que horror! A essa altura, seus números não param de se multiplicar, e a capital vira um caos. O primeiro-ministro envia Esdith e seu esquadrão para capturar algumas das feras para seu bel prazer, enquanto o resto do exército imperial recebe ordens para contê-las. Eles completam a missão com facilidade, com a ajuda da General do Gelo, e ela ordena a Run que investigue as origens dessas novas feras perigosas e veja se há alguma ligação com o desaparecimento do Dr. Stylish e seus experimentos humanos. Que coisa! Enquanto isso, o resto dos Jaegers aguarda novas ordens e conversam. Wave fica irritado por julgarem Bowles pela aparência, achando-o um cara legal, mas Bowles revela que não é nada bonzinho, pois queimou vilarejos e pessoas vivas sob ordens, mesmo quando imploravam por misericórdia e clamavam inocência até o último suspiro. Nesse instante, sua linda esposa e filha chegam com o almoço e Wave percebe que ele é um verdadeiro perdedor perto de Bowles quando o assunto é romance. Após sua investigação, Run relata que eram de fato seres humanos transformados em feras perigosas, e deve ser obra de alguma relíquia imperial, ou então, espécimes que escaparam do laboratório do Dr. Stylish. Sdef o manda investigar mais a fundo para ver se escaparam ou se foram soltos de propósito e se há um mentor por trás desse ataque. De volta à floresta, Tatsumi continua seu treinamento com Suzano quando Akami chega para informá-lo sobre as novas ordens. Todos voltam para a base, e a chefe lhes fala sobre as feras perigosas humanoides que estão atacando pessoas e surgiram na floresta do nada. Desta vez, o objetivo deles é o mesmo da capital imperial: matar os monstros que estão fazendo mal às pessoas. Eles operarão à noite para evitar encontros com o exército imperial e ficarão na moita até a batalha final pela Revolução. A princípio, Chelsea está cética sobre bancar a heroína e salvar pessoas, mas Tatsumi a convence do contrário com um toque no jutsu, e parece super legal. Isso seria verdade se o zíper da calça dele não estivesse aberto, e Suzano tivesse avisado antes da reunião toda. Durante a noite, Tatsumi faz dupla com Lubbock e patrulha as montanhas em busca das feras perigosas, mas não encontram nenhuma. No caminho, ele pergunta a Lubbock por que ele chama a chefe pelo nome, e não de chefe, e ele revela que se conhecem desde antes da formação do exército revolucionário. Ele conta que quando jovem, pertencia a uma rica família de mercadores, então ficou entediado com o mundo, pois tinha tudo desde cedo, tudo parecia sem graça até que uma agente foi designada para sua cidade, e ele se apaixonou por ela à primeira vista, um verdadeiro cupido. Depois disso, ele se juntou ao exército imperial e subiu de patente para ficar com ela. Quando entraram para o exército revolucionário, ele o fez por amor e forjou seus registros para parecer que havia morrido em combate. Ouvindo a história, Tatsumi manda Lubbock parar de ser pervertido e espiar outras mulheres, e então segue para o topo da montanha para uma última varredura da área. No cume, ele dá uma olhada e não encontra feras perigosas, então desequipa em Incursil e decide descer, mas de repente Esdith despenca do céu como um anjo sanguinário, pronta para acabar com a Night Raid. Que susto! Descobrimos que ela estava em uma patrulha noturna aleatória, viu alguém na montanha e pensou ser o inimigo. Mas assim que desce e percebe que é Tatsumi, sua expressão muda. Nesse instante, são emboscados por uma dúzia de feras perigosas. E Tatsumi pensa ser sua chance de escapar, mas Sdef as mata instantaneamente e o encara novamente.
Ela então avança, o abraça por trás e diz que estava em patrulha e ficou super feliz por encontrá-lo. Ela pergunta o que ele fazia ali, e Tatsumi responde que estava lutando contra as feras perigosas e treinando, se aprimorando. Esdeath pergunta se ele se juntou ao exército revolucionário e ele diz que ainda não, mas não vai mudar de ideia. Ela o elogia por treinar e ficar tão forte e então se vira para chamar a pessoa escondida atrás das rochas. Que mistério! De repente, um cara encapuzado de cabelos prateados aparece, usa sua relíquia, Shamhala, e os teletransporta para uma ilha remota. Lá, Tatsumi se pergunta se é uma ilusão e pede para Esdeath beliscá-lo. Ela, em vez disso, o beija e diz que é realidade, pois sente tudo perfeitamente bem. Ela diz que deve ser a habilidade de manipular o espaço e que o cara deve ser um usuário de relíquia muito forte, e se pergunta quem ele poderia ser. Depois disso, ela usa seus poderes de gelo para criar um pilar gigantesco, e ambos tentam ter uma visão do que o cerca. Eles percebem que estão no meio do mar, cercados apenas por água. Nesse instante, um titã mutante gigante sai da floresta e começa a atacá-los. Tatsumi nota que ele se parece com o Dr. Stylish em sua forma final e como levou o esquadrão inteiro para derrubá-lo. Ele se pergunta como conseguirão derrotá-lo, mas Esdeath simplesmente exibe seus poderes demoníacos e rasga o titã colossal, enchendo-o de buracos com suas lanças de gelo. O titã, no entanto, ainda se move, mas Tatsumi avança e o mata atacando seu corpo principal. Nesse instante, outro titã surge e tenta atacá-los por trás, mas Esdeath o esmaga sob uma bola de gelo gigantesca que ela conjura do nada. Olhando para ela, Tatsumi percebe o quão forte ela é e se pergunta como Akame conseguirá derrotá-la. Depois disso, ambos descansam e recuperam o fôlego, e Tatsumi pergunta o que farão agora. Ela diz que vão perambular pela ilha e estudar os arredores para descobrir onde estão e, então, encontrar um jeito de voltar para casa. Eles passam o resto do dia fazendo exatamente isso, e Esdeath aproveita como um encontro de casal com Tatsumi. Naquela noite, ela tenta seduzir Tatsumi mais uma vez, mas ele recusa suas investidas, a menos que ela mude de ideia sobre ajudar o primeiro-ministro. Depois disso, Esdeath o leva de volta ao ponto de spawn na ilha, e diz que é provável que o usuário da relíquia só possa enviá-los para locais que ele marcou com sua habilidade. Assim, ele provavelmente abrirá esse portal novamente no futuro, e eles podem esperar por isso para voltar. Além disso, ela também pode domar uma fera perigosa e eles podem montá-la de volta para a capital. Depois ela empurra Tatsumi para baixo e diz que quer aproveitar mais um pouco o tempo com ele ali, e pergunta como ele aprendeu o caminho da espada. Tatsumi conta que é de um vilarejo e que um soldado aposentado o ensinou a usar a espada e a forjar armas. Ele queria aprender muitas habilidades para fazer a vida na capital. Ele então pergunta sobre o passado dela, e ela revela que era filha do chefe de uma tribo no norte. Ela cresceu em um ambiente hostil, onde era sempre a lei do mais forte e foi assim que seu pai a criou. Um dia, os nortistas atacaram sua tribo e mataram seu pai também. Mas para ela foi apenas a prova de que seus inimigos eram mais fortes e ela precisava ficar mais forte também se quisesse sobreviver neste mundo cruel. Depois que sua tribo foi exterminada, ela viveu caçando feras perigosas sozinha até que seus números começaram a diminuir. Então, ela se mudou para a capital e se juntou ao exército. Para ela, só mudou de matar feras para matar humanos. E isso não importava em nada. Depois disso, ele pergunta sobre a relíquia dela, e ela diz que empunha o sangue de uma fera perigosa que lhe concede controle total sobre o elemento gelo, e isso também intensifica seus impulsos de matar e de ficar cada vez mais forte. Ouvindo a história dela, Tatsumi percebe que, não importa o que faça, não conseguirá mudar a mente dela, e se sente triste e assustado com a ideia de enfrentá-la como inimiga no futuro. De volta à capital, descobrimos que o cara de cabelos prateados era o filho do primeiro-ministro chamado Siura. Ele libera sua relíquia e abre o portal de volta, e Tatsumi entra primeiro para escapar de Esdeath. Uma vez de volta, ele equipa Incurcio, fica invisível e se esconde atrás de uma rocha como um covarde até Esdeath ir embora, pensando que da próxima vez que se encontrarem, será como inimigos. Depois que ela vai embora, Tatsumi volta para a base e relata tudo o que descobriu sobre ela para a chefe e o resto de seus amigos. Ah, e descobrimos que a chefe está na casa dos 20 e poucos anos, caso alguém estivesse se perguntando, viu? Eles fizeram a refeição, e ela diz que o exército revolucionário dará o primeiro passo para derrubar o governo corrupto, e discutirão a estratégia após a comida. Ela começa a explicar que existe um grupo religioso chamado Caminho para a Paz, que tem ganhado muitos seguidores ultimamente e cresceu bastante no leste. Tatsumi pergunta se não deveriam impedi-los, pois isso certamente resultará em muitas mortes, mas a chefe lhe diz que o povo da nação já está farto e pronto para sacrificar suas vidas para abrir caminho para um futuro mais brilhante. Ela então diz que no passado, forças como os nortistas também tentaram lutar contra o Império, mas o Império sempre conseguiu derrotá-los. Por isso, desta vez, eles vão se unir a eles e atacar o Império por todos os lados, sem dó nem piedade. Ao mesmo tempo, quando a insurreição religiosa começar, o exército revolucionário lançará um ataque em grande escala pelo sul, enquanto seus aliados no oeste invadirão o Império, resultando em um ataque triplo, uma verdadeira pinça.
Ela diz que o Império estacionou a maioria de suas forças no sul para combater o exército revolucionário, mas devido à corrupção e emoções injustas, a maioria dos oficiais decidiu ajudar a derrubar o governo e permitirá que o exército revolucionário passe com uma rendição sem derramamento de sangue. Em todo esse caos, o Império provavelmente enviará o comandante-em-chefe Budo para enfrentar as forças que se renderem, e essa será a chance deles de se infiltrar no palácio e derrubar o primeiro-ministro Honest de uma vez por todas. Ela então diz que a missão deles é ir atrás do conselheiro do fundador do Caminho para a Paz. Acontece que o conselheiro Boric é na verdade um espião enviado pelo primeiro-ministro para assumir o controle do grupo religioso, que pilantra. Ele mistura drogas na comida de seus seguidores e os transforma em seus fantoches. A missão deles é matá-lo para que a insurreição religiosa possa começar sem problemas. Além disso, o quartel-general pediu para eliminarem Bowles e Kuromi dos Jaegers, pois podem ser inimigos formidáveis nesta guerra. Então, para começar, eles usarão a marca em suas costas para atrair os Jaegers para fora da capital e, então, enfrentá-los em uma batalha final para se livrar deles antes que a revolução comece. De volta à capital, Run informa Esdith que Mine e Akami da Night Raid foram avistadas perto do lado leste da Rua Romeri. Esdith imediatamente lhe dá a ordem para reunir os Jaegers, e eles partem para caçar seus alvos. Os espiões do exército revolucionário os veem deixando a capital e enviam um pássaro-correio para a chefe, informando-a sobre Esdith partindo com seu grupo. Najenda decide ir para o leste, em direção ao Caminho para a Paz, enquanto o resto da Night Raid segue para o oeste, revelando apenas Akami e Mine, que já estão nos cartazes de procurados. Esdith percebe a coincidência e se dá conta de que deve ser o plano deles para atraí-los e emboscá-los. Ela decide dividir seu grupo em duas equipes. Ela, Seryu e Run irão para o leste atrás de Najenda, e o resto dos Jaegers irá para o oeste atrás de Akami e Kuromi. Eles seguem com o plano. Kuromi, Wave e Bowles seguem para o oeste para enfrentar Mine e Akami. No caminho, eles veem um espantalho com uma aparência engraçada no meio da trilha e se perguntam o que aquilo significava. Minnie tenta atirar em Kuromi à distância, mas ela desvia no último segundo. Nesse instante, Susano sai do espantalho e ataca Wave, mandando-o pelos ares como um membro da equipe Rocket. Nesse instante, Najenda surge junto com o resto dos membros da Night Raid, revelando que tudo saiu conforme o planejado e agora tinham Kuromi e Bowles encurralados. Akami enfrenta Kuromi enquanto Tatsumi, Leone e Najenda ficam de frente para Bowles. As coisas parecem boas para eles, mas então Kuromi libera sua relíquia Yatsufusa, que tem a habilidade de invocar e comandar os mortos e adicionar qualquer um que ela mate com sua espada ao seu exército de zumbis. A batalha começa quando ela invoca os restos de uma fera perigosa gigante de classe Ultra desta Ghoul, junto com outros 7 zumbis de seus amigos mortos. Akami vê isso como uma chance, já que as reações de Kuromi seriam mais lentas ao controlar 8 corpos de uma vez, e avança direto para ela. Ambas começam a chocar espadas, mas o zumbi de um de seus amigos de infância transforma a luta em um 2 contra 1 para Akami, e ela é forçada a recuar do dessa Ghoul. Bowles usa essa chance para atacá-la com sua relíquia lança-chamas, mas Tatsumi pula e a salva a tempo. Ele diz para ela não perder a calma para que possam vencer como equipe. Ela então ordena à fera perigosa que exploda o Canyon com seu sopro de energia, e a Night Raid usa essa chance para se esconder na floresta e emboscar Kuromi novamente. Minnie tenta atirar nela mais uma vez, mas é impedida por 2 zumbis, um empunhando uma lança e o outro 2 armas. Akami entra em combate com Bowles enquanto todos os outros lutam em batalhas de 2 contra 1, uma verdadeira confusão. Susano diz a Najenda que pode cuidar do desta Ghoul, então ela deve ajudar os outros, e vai ajudar Leone, que está enfrentando o zumbi de um ex-general do exército imperial parecido com a chefe. Ambos conseguem empurrá-lo para trás, mas Kuromi aproveita a distração e rapidamente corta um dos braços de Leone. Leone usa sua força bestial para estancar o sangramento e então segue as ordens da chefe para ajudar Akami a derrubar Bowles. Ela vai ajudá-la a lutar contra Bowles e outro zumbi que costumava ser um guarda-costas muito forte. Enquanto isso, Najenda luta contra o ex-general e consegue cortar a cabeça dele. Mas sendo um zumbi, o corpo continua se movendo e ela fica furiosa ao ver o corpo mutilado de seu amigo morto. Por outro lado, Susano mantém a fera perigosa gigante ocupada e Najenda permite que ele use sua habilidade oculta, se necessário. Ao mesmo tempo, Tatsumi está lutando contra um zumbi de fera perigosa gorila ao lado de outro zumbi mascarado. Ele tem um pouco de dificuldade com os dois o atacando de uma vez, mas então recebe ajuda de Chelsea e consegue cortar o zumbi mascarado ao meio. Depois disso, ele destrói o zumbi de fera perigosa gorila, com seus socos energizados por Incúrcio. Minnie também dá um jeito no atirador que a enfrentava, mas então é capturada pelo zumbi de uma fera perigosa sapo, Kiazar. Kuromi chega à cena e diz que é justo que ela morra de forma semelhante à sua amiga Chile, e o sapo a devora junto com sua relíquia. Nesse instante, Tatsumi aparece e começa a lutar contra o zumbi lanceiro de Kuromi. Por outro lado, Susano ativa sua habilidade oculta que o permite drenar a força vital de sua mestra e entrar em modo Berserker. Ele usa esse poder para destruir as feras perigosas de classe Ultra em um único ataque e então se junta na agenda para ir com Tatsumi.
Minnie também abre caminho explodindo o estômago do sapo, e todos cercam Kuromi e o fantoche lanceiro. Enquanto isso, Akame consegue cortar as pernas do zumbi guarda-costas e avança direto para Bols, e Leone usa essa distração para derrubá-lo. Mas ela é atingida no braço pelo guarda-costas que cai, então ela simplesmente arranca a relíquia das mãos de Bols com as mandíbulas de sua fera. Eles mandam ele se render, já que não poderá usar a relíquia agora, e Bols responde que sim, não pode usar, então vai explodir todo mundo e mandar pra Nárnia. Ele joga a relíquia no ar e a detona, causando uma explosão gigantesca. Tatsumi protege todos ao redor, agindo como um escudo graças a Incursio, e Leone, numa calma impressionante, pega o escudo do guarda-costas zumbi e aguenta a explosão sozinha. Ela diz que vai ficar bem, graças à habilidade regenerativa da relíquia dela, mas vai levar um tempinho para se recuperar. Kuromi também consegue escapar da explosão, e para surpresa geral, Bols também sai vivo e corre para a floresta. Ele pensa em se juntar a Kuromi de novo, mas no caminho encontra uma garotinha chorando perto de uma árvore com um machucado no joelho. Ele para ajudar e a menina o apunhala com uma agulha envenenada, revelando ser Chelsea, disfarçada de criança de uma vila que Bols queimou no passado. Nesse exato momento, Lubbock também chega e avisa que Kuromi escapou, mas ele sabe a direção dela. Chelsea diz que vai atrás dela e vai acabar com ela, senão ela vai arrumar mais zumbis e atacá-los de novo no futuro. Ela manda Lubbock voltar e enviar reforços, enquanto ela vai na frente atrás da Kuromi. Lubbock corre de volta para a base e conta tudo a todos, e eles mandam Tatsumi e Kane para trazer Chelsea de volta em segurança. Enquanto isso, Chelsea se transforma em Bols e encontra Kuromi. Ela revela que aprendeu as personalidades e o jeito de falar de todos os membros da Jaegers, graças às informações que Tatsumi trouxe, e usa isso para enganar Kuromi completamente. Enquanto caminhavam juntas, Kuromi de repente cai e diz que seus biscoitos drogados acabaram, e que precisa deles na hora. Chelsea se abaixa, dá uns tapinhas nas costas dela e então a apunhala com uma agulha envenenada, aparentemente a derrubando. Ela então pega a espada e começa a se afastar, mas para surpresa dela, Kuromi se levanta e revela que, devido aos efeitos da nova droga que tem tomado, ela é imune a essas coisas, e só vai morrer se o coração dela parar ou se a cabeça for decepada. Ela então rapidamente pega a espada de volta da Chelsea e solta os zumbis Lanceiro e Atirador, fazendo-os persegui-la. Chelsea usa uma bomba de fumaça e foge, mas é rapidamente pega pelo Lanceiro, que corta o braço dela enquanto o Atirador a derruba com tiros ao mesmo tempo. E é assim que perdemos nossa segunda melhor garota, depois da Shilo, de um jeito brutal. De volta à cidade, Tatsumi e Akame ainda procuram por Chelsea e seguem o rastro de sangue que vem da floresta até a cidade. Tatsumi corre pelas ruas e acaba na praça da cidade, onde um monte de gente está aglomerada em volta do ponto central. Ele levanta o olhar para ver o que estão olhando e imediatamente cai de joelhos ao perceber que é nada mais, nada menos que a cabeça da Chelsea, erguida num poste. Depois disso, todos voltam para a base e continuam a missão com o coração pesado e a firme resolução de fazer essa revolução acontecer. Descobrimos também que Leone pode recolocar o braço, graças às suas propriedades regenerativas e aos fios do Lubbock. Na manhã seguinte, todos seguem para o leste para lidar com o conselheiro do grupo religioso para que a revolução possa começar. Enquanto isso, Esdeath encontra o conselheiro Balak e diz a ele que ela e os Jaegers atuarão como seus guarda-costas contra o Night Raid, que eles suspeitam já ter se infiltrado no leste. Balak os recebe e revela que foi protegido pelos 4 demônios Rakshasa até aquele momento, graças ao primeiro-ministro, e agora podem usá-los para o ataque. Eles decidem enviá-los à cidade para procurar membros do Night Raid e dar um jeito neles. Além disso, Wave percebe que Kuromi não se recuperou dos ferimentos da batalha anterior e está se esforçando demais. Ele a confronta e diz que vai pedir a Esdeath para dispensá-la da missão, mas Kuromi revela que se for tirada dos Jaegers, será morta, já que é uma assassina do Império. Ela diz que não quer isso, e se tiver que morrer, prefere morrer lutando como seus camaradas. Durante a noite, Akame se encontra com alguns espiões do exército revolucionário para trocar informações, mas eles são mortos por Abahara, os 4 demônios Rakshasa. Ele enfrenta Akame em batalha e exibe seu corpo extremamente flexível. No começo, Akame tem um pouco de dificuldade, mas ela finalmente consegue cortá-lo ao meio e sai vitoriosa. No entanto, ela é vista por Han, que a agradece por mostrar a relíquia e então voa para reportar a Esdeath. Por outro lado, Lubbock é emboscado por Sten e Mez, 2 dos 4 demônios Rakshasa, do nada. Eles suspeitam que ele seja um membro do Night Raid, por causa das roupas camufladas e do jeito de batedor. Sten consegue socar Lubbock e o derruba, e Lubbock aproveita a chance e finge que está morto. Ele usa seus fios para parar o coração por um tempo para convencê-los de que estava nocauteado, assim eles o deixariam em paz. Mas, para a infelicidade dele, os demônios encontram uma jovem que é espiã revolucionária e decidem matá-la. Vendo isso, o Sanji dentro do Lubbock acorda, ele se levanta e decide enfrentá-los numa batalha. Ele solta seus fios e começa a lutar contra os 2 demônios ao mesmo tempo. Parte para a ofensiva, criando um machado de batalha com seus fios, enquanto mantém alguns para se defender também. Ele atinge Sten com um machado, mas ele simplesmente para o golpe com as mãos nuas.
Sten diz que é inútil enfrentá-lo assim, mas Lubbock responde que o objetivo dele era distraí-los, e eles se viram para descobrir que a jovem conseguiu escapar enquanto estavam ocupados lutando com ele. Com isso, Lubbock considera seu trabalho feito e foge deles. Sten decide persegui-lo, mas se vê preso em seus fios. Ele é parado primeiro quando esbarra num fio, depois quase tem a cabeça cortada, e então Lubbock atira uma lança de fio pelo peito dele. Depois disso, ele desenrola os fios dentro do corpo dele e os faz esmagar o coração, acabando de vez com o grandalhão. Depois disso, ele enfrenta Maz, armando uma rede de fios ao redor dela. Maz usa sua técnica ninja secreta e cobre os fios com um líquido gosmento que os torna inúteis. Ela então chuta Lubbock e se aproxima para acabar com ele. Lubbock joga 2 facas nela num último esforço, mas ela simplesmente desvia e então se aproxima para pegar Lubbock e matá-lo. Mas, nesse exato momento, as facas voltam e a atingem nas costas e no coração, e é revelado que Lubbock controlou as facas prendendo seus fios nelas. E assim, ele consegue escapar com sucesso, derrotando 2 grandes ameaças. Enquanto todos estão lutando e lidando com inimigos, Minnie e Tatsumi têm sorte pela primeira vez, e não encontram nenhum inimigo. Em vez disso, eles acabam encontrando o líder e fundador do grupo religioso, que os vê brigando e pensa como os dois ficam fofos juntos, e já começa a shippar na hora. Após a missão de reconhecimento, todos se reúnem, e decidem continuar com o plano de assassinato no festival de aniversário da organização religiosa. Eles se dividem em 2 equipes. Tatsumi e Mine se juntam para atrair o máximo de membros do Night Raid que puderem, enquanto o resto do grupo vai se infiltrar no prédio de Balak e assassiná-lo. Susanoo e Leone usam toda a sua força barulhenta e invadem pela porta da frente para atrair Kuromi e Wave, enquanto Tatsumi e Mine conseguem fazer Seryu e a última demônio, Suzuka, segui-los. Eles os levam para algumas ruínas antigas fora da cidade, onde Seryu começa a batalha lançando um ataque de armas contra eles. Mas Tatsumi pega Minnie e foge com sua relíquia. Eles são então atacados por Suzuka, e Tatsumi a enfrenta e a leva para dentro das ruínas, enquanto Minnie se prepara para atirar em Seryu e se vingar pela Chile. Seryu a nota e lança seu míssil mais poderoso contra ela, mas Mine o contra-ataca com uma explosão de energia da Pumpkin. Seryu então se lança para frente em direção a Mine, junto com sua relíquia, mas Mine derruba o cachorro e então começa a modificar sua relíquia para acabar com eles. Seryu diz que vai matá-la e dá de comida pro cachorro dela, assim como fez com os corpos da Chile e da Chelsea. Isso deixa Minnie furiosa, e ela simplesmente começa a disparar uma saraivada de balas de energia contra eles com sua arma modificada e consegue danificar o núcleo do cachorro também. Seryu é forçada a usar seu último recurso, o que faz sua relíquia explodir, mas Minnie pula para trás a tempo de desviar da explosão. Seryu a segue e tenta atirar nela com a arma que tem dentro da boca. Minnie bloqueia as balas com sua relíquia, mas Seryu usa essa chance para dar um soco forte na barriga dela e a manda voando para trás. Enquanto isso, Tatsumi continua sua luta contra Suzuka dentro das ruínas e decide enterrá-la viva, quebrando as paredes e pilares do antigo edifício. Enquanto tudo desmorona sobre eles, ele se afasta rapidamente graças a Enkujo e a derrota de vez. Do lado de fora, Seryu se aproxima de Minnie para acabar com ela e manda seu cachorro atrás dela também, com seu último suspiro. Minnie decide que não é hora de morrer, pega sua arma e a muda para um modo de feixe de energia, e então pega os dois de surpresa com um ataque de energia insanamente forte que atravessa tanto o cachorro quanto Seryu, acabando com ela de vez. Enquanto ela cai no chão, prestes a morrer, Seryu apela para tudo que tem contra Mine, e detona a poderosa bomba dentro da cabeça dela. Minnie tenta fugir, mas se vê muito ferida para se mover. Ela amaldiçoa seu destino, mas nesse exato momento, Tatsumi chega e a salva da explosão. A propósito, notícia de última hora, os dois se apaixonam aqui. Enquanto isso, Najenda e os outros membros do Night Raid conseguem assassinar Balak, que desobedece às ordens da SDF de ficar no quarto e tenta escapar pelo túnel secreto. No fim, isso se mostra uma grande vitória para o exército revolucionário e também para Tatsumi. Com o sucesso da missão, a rebelião finalmente começa, e o exército revolucionário avança em direção à capital, vindo do sul. Conforme o planejado, os oficiais estacionados nos fortes intermediários renunciam um após o outro, sem oferecer resistência, e os revolucionários continuam avançando. Para contra-atacar esses avanços, o primeiro-ministro chama o comandante-em-chefe Budo para falar com seus homens, enquanto ele apresenta seu próprio filho, Shura, e seu grupo de polícia especial, a Wild Hunt, para cuidar do Night Raid. SDF é enviada para o oeste para lidar com os aliados revolucionários, enquanto os membros restantes dos Jägers ficam de prontidão na capital. Eles se perguntam por que não estão sendo enviados para a linha de frente, mas então Kuromi cai no chão e de repente desmaia. Enquanto as forças avançam, a missão do Night Raid é se infiltrar no palácio e derrubar o primeiro-ministro Honest. Leon e Mine descem pelos túneis de esgoto subterrâneos, enquanto Tatsumi e Lubbock são escolhidos para se juntar aos espiões revolucionários dentro do palácio e se infiltrar com antecedência. Eles se encontram com a filha de um dos tutores de alto escalão do Império e ela os leva para dentro do palácio para se encontrarem com os revolucionários lá dentro. Mas, quando chegam ao prédio, ninguém responde de dentro, e Lubbock percebe sangue saindo lá de dentro.
Ele abre a porta e todos olham pra dentro, só pra encontrar todo mundo morto. De repente, os corpos começam a inchar e explodem, destruindo o prédio. A garota começa a gritar como uma louca, e nesse exato momento Shura se revela da fumaça e o cerca com sua equipe. Ele percebe que Tatsumi é o mesmo cara que ele transportou para aquela ilha com SDEF e se pergunta o que está acontecendo. Tatsumi diz que isso significa que ele é o responsável pelo incidente das feras perigosas e pula para atacá-lo. Mas, nesse exato momento, Budo salta de cima com sua relíquia imperial de raio. Ele se apresenta e então começa a lutar contra Tatsumi, atingindo-o com seus pesados socos infundidos em raio. Tatsumi equipa a Enkurzil e tenta trocar golpes com ele. Budo o elogia por sua habilidade e trabalho duro, mas então o nocauteia com um ataque massivo de raio. Enquanto isso, Lubok luta com Shura. Shura exibe suas artes marciais e sua relíquia de teletransporte, e então injeta em si mesmo uma droga de aprimoramento para aumentar ainda mais seu poder. No começo, ele o domina completamente com seus golpes de teletransporte infinitos, mas Lubok usa esse tempo para armar seus fios por todo o lugar. Ele decide atraí-lo, mas então a garota revolucionária o segura por trás e chama Shura, dizendo que está fazendo isso para que ele liberte os pais dela. Shura, em vez disso, a atinge e diz que já tinha avisado para ela não atrapalhar a diversão dele, e então se vira para Lubok e diz que ele está acabado. Mas Lubok joga a carta Uno Reverse e corta a mão de Shura que segurava a relíquia, e diz que ele já está na armadilha dele. As coisas começam a parecer boas pra ele, mas a garota se levanta e apunhala Lubok nas costas antes de morrer, e pede a Shura pra libertar os pais dela. Vendo isso, ele começa a rir e diz que já tinha matado os pais dela, e que ela é muito burra. Ele pega a relíquia de volta e então teletransporta Lubok pra outra dimensão. Lubok, no entanto, o segura com seus fios e o puxa junto. Os dois lutam lá, e Lubok o derruba com sua lança de fio e esmaga o coração dele, assim como fez com Sten. Ele então cai de volta do portal com seu ferimento de facada, mas infelizmente, em vez de Tatsumi pegá-lo, os membros da Wild Hunt estão esperando por ele com suas lanças erguidas, e Lubok cai para a morte, sendo empalado por eles na descida. Tatsumi grita o nome dele, e então ele também é capturado. De volta ao palácio, Budo informa o primeiro-ministro sobre a morte do filho dele, e como ele derrubou um dos assassinos do Night Raid. Honest chora pelo filho por meio segundo, e então diz, tanto faz, e continua com seu frango. Budo então diz a ele que pegaram o outro como prisioneiro e que decidiram torturá-lo até a morte e fazer dele um exemplo para dissuadir os outros revolucionários. Nesse exato momento, Esdith chega ao escritório e diz que vai cuidar do assunto, e em seu coração, diz que não vai deixar ninguém ter Tatsumi. No dia seguinte, eles ouvem que haverá uma execução pública dele. Na noite seguinte, Mini decide ir sozinha e salvar Tatsumi, mas Akame a impede no caminho. Ela diz para Akame não tentar impedi-la, mas Akame responde que está ali para ajudá-la, na verdade. Nesse exato momento, Leone também aparece por trás e diz que vai ajudar, já que foi ela quem a recrutou, e diz para a chefe não impedi-los. A chefe diz que, como Night Raid, é dever deles impedir essa execução para que não abaixe a moral do exército revolucionário. E assim todos partem para salvar Tatsumi. De volta à cela da prisão, Esdeth confronta Tatsumi e diz que ele finalmente se juntou ao exército revolucionário. Ela diz para ele deixá-los e ir com ela, e que ela perdoará todos os crimes passados, mas Tatsumi diz que não pode ficar com alguém que espalha destruição. Ela tenta convencê-lo, mas vê que ele está resoluto, e então diz que fará a execução ela mesma e verá o quão forte é a vontade dele de viver. No dia seguinte, todos se reúnem no Coliseu com uma multidão enorme, na presença do Imperador Criança e do Primeiro-Ministro. Budo está de guarda, enquanto Esdeth se aproxima de Tatsumi com sua espada, que está amarrado a uma cruz no centro. Ela aponta a lâmina para ele, rasga a camisa dele e diz que vai começar agora. Mas nesse exato momento, Mine atira nela, fazendo-a recuar. Ela então dispara vários feixes de energia contra Esdith, fazendo-a se afastar de Tatsumi, e o resto do Night Raid voa sobre a multidão numa fera perigosa tipo a Raia-Manta. Ela então detona os explosivos que Lubok havia plantado no Coliseu como um avanço para a batalha final, e faz Esdeth cair no subsolo. Budo atira raios neles, e Najenda também salta com sua relíquia, Susanoo, para enfrentar Esdith. Enquanto isso, Leone se junta a Mini e Akame e se infiltra no palácio para manter os Jaegers longe deles e matar o primeiro-ministro. Mini e Leone lutam contra Budo, mas ele se mostra poderoso demais para elas. Leone tenta enfrentá-lo em combate corpo a corpo para dar aberturas para Mini atirar nele, mas Budo a paralisa com seu raio e aguenta os tiros da Mine como um verdadeiro Chad. A luta deles continua por um tempo, mas Budo continua os empurrando e até consegue atingir Mine com seu ataque de raio, superando o feixe de energia da Pumpkin. Enquanto isso, Akame consegue entrar no escritório do primeiro-ministro, mas em vez dele, ela só encontra a chave da Enkurzil. Ela recupera e corre de volta para o Coliseu para ajudar os outros. Com Mine levando um golpe direto de Budo, ela está perto da morte. Com suas emoções por Tatsumi e seus níveis de perigo tão altos, ela chama a Pumpkin para responder aos seus sentimentos e atira em Budo com o feixe de energia mais poderoso que consegue, esgotando e quebrando a Pumpkin no processo também.
Budo responde atirando raios nela também, mas o ataque da Pumpkin o supera e o atravessa, derrubando-o de vez. Depois de derrotar o comandante em chefe, Mine cai de sua plataforma, e Tatsumi chega bem a tempo com a Incursio para pegá-la. Por outro lado, Nadienda e Susanoo lutam contra a Sdith, mas ela se mostra demais para eles. Ela repele Susanoo e então o congela com um único toque. Nadienda usa a habilidade oculta e faz Susanoo se transformar, e eles ganham alguma igualdade contra ela. Com Tatsumi resgatado e Mine numa situação ruim, Nadienda diz a todos para recuarem e tenta segurar Sdeth para que possam escapar, mas Sdeth não aceita isso de jeito nenhum, e usa sua habilidade oculta que a permite congelar o tempo. Ela usa essa habilidade para matar Susanoo e destruir seu núcleo. As coisas parecem ruins, mas então Nadienda alimenta Susanoo com mais força vital, permitindo que ele reviva num último esforço. Susanoo diz que vai segurá-la e manda todos os outros escaparem e começa a lutar contra Sdith. Os dois se envolvem numa batalha feroz, enquanto os outros escapam. Tatsumi corre com Mine na esperança de conseguir tratamento para ela, mas Mine diz que já é tarde demais e que ela não consegue se recuperar rápido como a Leone. Ela pede para ele a deitar e eles compartilham um beijo. Ela agradece por tudo e por amá-la, e então morre nos braços dele. Com isso, o Night Raid perde Susanoo e Mine, mas consegue recuperar Tatsumi e a Incursio, e também se livra de Budo. Com essa vitória, os revolucionários se aproximam da capital e são enviados para a linha de frente. Run conversa com Wave e Kuromi sobre a condição dela e diz que, se eles escaparem agora, ninguém vai se dar ao trabalho de persegui-los. Mas Kuromi diz que não é uma opção para ela e que precisa resolver as coisas com a irmã. Depois disso, eles matam muitos revolucionários e Kuromi envia uma mensagem secreta para Akame para encontrá-la sozinha na instalação da Floresta Kadai. Akame decide ir sozinha e respeitar os desejos da irmãzinha, e Tatsumi diz para ela voltar viva. Enquanto isso, o primeiro-ministro está primeiro-ministrando e manipula o Imperador Criança para usar a Relíquia Suprema que exige a autoridade dele como Imperador para ser utilizada. Naquela noite, Akame vai ao local e se encontra com Kuromi. Elas se encontram no antigo orfanato e relembram a infância. Kuromi então diz que Akame a atraiu ao se juntar ao exército revolucionário e a deixar para trás, e as duas logo começam a brigar. Kuromi ativa sua relíquia e invoca seus zumbis, mas acaba tossindo sangue, mostrando que a saúde não anda nada bem. Akame percebe a situação e decide acabar com a luta o mais rápido possível. Todos começam a trocar golpes de espada, mas Akame ainda consegue dominar a todos, mesmo nessa batalha de 3 contra 1. De volta ao palácio, Wave pergunta a Run onde Kuromi poderia ter ido depois de receber o bilhete dela sobre ir lutar com Akame, e ele decide ir salvá-la. De volta ao campo de batalha, a briga das irmãs acaba despertando uma besta perigosa experimental que estava dormindo. A criatura mata os dois zumbis mais fortes e ainda acerta Kuromi, mas Akame a salva, e então as duas a destroem juntas, como nos velhos tempos. Mas logo depois, elas voltam a se enfrentar. Kuromi invoca seus zumbis, que parecem NPCs de jogo, mas Akame os transforma em pó num piscar de olhos e então se prepara para dar o golpe final na irmã. Mas bem nessa hora, o Wave chega e a afasta. Ele diz que veio para acabar com a briga delas, mas então Tatsumi também aparece e empurra o Wave para trás. Ele diz que para certas coisas, o único jeito é que elas resolvam entre si, e Kuromi diz ao Wave que ela também deseja isso. Ela o agradece por ter vindo e diz que teria gostado que eles tivessem se aproximado em outras circunstâncias, e então os dois assistem as irmãs lutarem até a morte. Eventualmente, Akame leva a melhor e apunhala Kuromi, colocando-a para descansar de uma vez por todas. Elas entregam o corpo ao Wave, e ele pergunta pelo que é que todos estão lutando. Akame diz que se ele não consegue responder a essa pergunta sozinho, então não tem o direito de sequer pegar em uma arma, e todos se retiram. De volta ao palácio, o primeiro-ministro leva o imperador até a relíquia imperial definitiva, e o instrui a ativá-la. Diz que é seu dever, como imperador, proteger seu povo desta rebelião. Com os Jaegers fora do caminho e o exército revolucionário já na capital, todos decidem marchar para dentro do palácio e finalmente livrar o povo dessa nação da tirania do primeiro-ministro. Nadienda lidera os revolucionários nas linhas de frente, enquanto Tatsumi, Leone e Akame se infiltram no palácio para, digamos, decapitar Honest. Uma vez bem dentro do palácio, eles são confrontados por muitos cavaleiros de elite, mas então Run aparece e diz que ele mesmo vai cuidar do Night Raid. Leone decide lutar contra ele sozinha e diz a Tatsumi e Akame para seguirem em frente e terminarem o serviço. Eles perguntam a Run por que ele está lutando ao lado do primeiro-ministro e ele explica que também estava sob a opressão do Império, mas queria mudar as coisas por dentro. Só que aí eles começaram essa rebelião toda, e ele ficou com uma baita raiva. Leone pensa que ele é só um garoto, e os dois se engajam numa briga de gato e rato, ou melhor, de gato e pássaro. Dentro do tribunal, Tatsumi e Akame invadem o local e ficam cara a cara com o imperador e o primeiro-ministro. Akame tenta ir direto para a cabeça de Honest, mas é impedida por um campo de força que o protege. Ele revela que a relíquia definitiva já foi ativada, e bem nessa hora, o palácio inteiro desmorona. E de dentro emerge o Imperador Mecha, Sheikotezer. Totalmente com lavagem cerebral, o Imperador Criança libera um ataque de raio laser que mata indiscriminadamente um monte de gente e destrói várias casas na capital.
Wave observa esse desastre de longe, perto do túmulo de Kuron, e decide ir lutar ao lado dos revolucionários. Akame e o restante dos revolucionários enfrentam as forças imperiais lideradas por Sdiff, enquanto Tatsumi encara o Imperador criança dentro do mech gigante. O Imperador o soca com força, e Tatsumi decide usar a técnica mais apelona da história do Dota, o famoso Talk no Jutsu. Ele começa a lutar contra o Imperador e é brutalmente espancado, mas não para de falar, explicando o sofrimento do povo, as ações de Honest e como ele está sendo manipulado pelo primeiro-ministro. O garoto surta de vez e decide calá-lo pisoteando-o, mas o Wave chega bem na hora e salva Tatsumi de virar um Spatsumi. Ran também decide parar de lutar e se concentra em salvar o povo do Império, trabalhando junto com Leone. Depois disso, Tatsumi e Wave lutam contra o mech em equipe, e durante a batalha, Tatsumi acaba descobrindo um ponto fraco na máquina. Ele pede a ajuda de Wave, e os dois conseguem causar um dano considerável. Sentindo a dor, o Imperador atira neles com raios laser e nocauteia Wave no processo. Neste momento de aperto, Tatsumi se lembra do conselho de Bulat e invoca Inkusyu, fazendo-o evoluir com o poder da pura armadura de enredo. Agora dourado, brilhante e com asas recém-descobertas, Tatsumi desvia de todos os ataques a laser e ataca o mech com sua força de vontade, conseguindo rasgá-lo e destruí-lo no processo. Mas então ele vê o mech caindo sobre um monte de gente e corre para salvá-las. Ele segura o mech como o Superman e consegue impedir que caia em cima delas, mas no processo acaba perdendo sangue demais, e assim dá seu último suspiro como um verdadeiro herói. Akame corre em sua direção e grita perguntando sobre a promessa de nunca morrer. Bem nessa hora, Sdiff também chega, e Akame diz a ela que Tatsumi se foi. Com Tatsumi caído e o Imperador também derrotado, o exército revolucionário já quase venceu, mas Sdiff ainda é o último obstáculo para a liberdade deles. Ela aceita que o Império caiu, mas afirma que sua caçada continua. Ela diz que Tatsumi morreu porque era fraco, e então cria uma arena murada ao redor de Akame e dela mesma. Ela declara que simplesmente marchará para o próximo campo de batalha, e se por acaso não houver nenhum, ela mesma fará questão de criar um. Akame diz que não pode permitir que uma pessoa assim exista no mundo pacífico que todos sacrificaram tanto para criar, e as duas se engajam na batalha final que decidirá o destino desta nação. Ambas iniciam o combate com um choque de espadas. E a princípio Akame consegue igualar o estilo de luta de Sdiff, mas ela se mostra forte demais com suas habilidades de gelo super poderosas. Quando a situação começa a ficar feia, Akame decide usar sua habilidade secreta também e se corta com a própria lâmina. O veneno de Murasame corre por suas veias, permitindo que ela se transforme em seu estado demoníaco, o que aumenta tremendamente todos os seus atributos. Ela parte para a ofensiva e luta ferozmente contra Sdiff, conseguindo até mesmo fazer um corte na mão dela. O veneno começa a se espalhar rapidamente pelo braço, mas Sdiff, sem pensar duas vezes, corta o próprio braço e continua lutando contra Akame, literalmente, com uma mão só. A batalha delas continua, mas os poderes demoníacos de Akame se mostram demais para Sdiff, e ela é forçada a usar sua habilidade secreta, que só pode ser usada uma única vez por dia. Ela para o tempo quando Akame está bem na sua frente e então a apunhala direto no coração. Mas assim que ela faz isso, percebe que é apenas uma imagem residual e se pergunta onde está a verdadeira Akame. Bem nessa hora, o tempo é restaurado e Akame a ataca de cima, dizendo que estava sendo cuidadosa com a habilidade secreta dela, aquela que matou Susano. Sdiff aceita sua derrota e então ergue uma parede de gelo entre elas, caminhando em direção ao corpo sem vida de Tatsumi. Ela o abraça e diz que eles finalmente estarão juntos agora. E assim, ela se desfaz no ar, sumindo completamente. Com a batalha final vencida e todo mundo morto, que nem em Game of Thrones, chegou a hora do que todos estávamos esperando, a morte do primeiro-ministro Honest. Ele decide fugir e escapar em meio a todo esse tumulto, mas Leone é rápida no gatilho e o confronta em uma passagem secreta. Ela avança para dar uma surra no porco gordo, mas ele revela sua relíquia oculta, que tem a capacidade de ser usada uma única vez para destruir qualquer outra relíquia. Ele destrói o cinto de Leone, e então a derruba com um tiro de pistola. Mas Leone não aceita desaforo, e ela o soca no nariz, derrubando-o. Honest atira nela várias vezes no estômago, mas Leone aguenta tudo como a rainha selvagem que é, e então continua a espancá-lo com os punhos, esmagando a cabeça dele. Depois disso, ela vai encontrar Akame e se despede, escondendo suas feridas. Ela então retorna para as favelas onde nasceu e vê os cidadãos felizes que venceram esta revolução, e então morre em um beco, em paz, enquanto sangra até a última gota de suas feridas. Depois disso, todos executam publicamente o Imperador Criança, e Najenda é nomeada para construir as bases desta nova nação. Akame decide ir para o leste para estabelecer uma conexão melhor com a nova nação, e se despede de Najenda por enquanto. E é assim que a história de como Akame foi morta chega ao seu fim.